E aí galera, aqui é o Shiro mais uma vez trazendo para vocês um gameplay de um jogo sensacional de luta, o The Last Blade 2. Hoje eu quero apresentar para vocês o The Last Blade, apresentar, é claro, para vocês que ainda não conhecem, um jogo que vale a pena ser jogado. Antes de mais nada, eu vou falar um pouquinho sobre a história do The Last Blade, sem se aprofundar demais, porque não é sobre a história que eu quero falar, né? É sobre o jogo em si. Então, sobre a história do The Last Blade, o personagem principal da história é o Kaede, esse cara loirinho que vocês estão vendo aí, e a irmã dele, a Yuki, que é essa moça loira com a lança. Bom, eles são os principais porque no primeiro The Last Blade eles estavam tentando evitar que o chefão tentasse abrir o portão do inferno, alguma coisa assim. Durante a jornada deles, eles acabam descobrindo que eles são descendentes de deuses dragões, meio que, sei lá, Dragon Ball. E a galera, os outros lutadores do jogo também são descendentes de deuses dragões, algo meio assim. E no 2, esse que vocês estão vendo a gameplay, o Kaede ele acabou no primeiro jogo não conseguindo evitar que o portão do inferno fosse aberto, apesar de ter derrotado o chefão, né? Eles não conseguiram evitar que o portão do inferno fosse aberto. E nesse jogo, nessa história, eles estão tentando fechar o portão. Eles vão pra jornada e tentar fechar o portão. O Kaid ele tava querendo fazer isso sozinho, evitar que a irmã dele participasse da luta, porque sei lá, ele acha que ela sofreu demais, mas acabam descobrindo também que os poderes dela são necessários para fechar o portão. Então ela tem que lutar de novo. A reviravolta na história, eu acho que é uma reviravolta pelo menos, é que pra fechar o portão eles acabam tendo que derrotar o próprio pai, né? E que é o chefão final dessa história, vocês vão ver aí na gameplay. Bom, cortando já a parte da história, vou falar um pouquinho sobre o jogo. O jogo ele é um jogo de luta classicão, funciona na base dos dois rounds, né? No meu gameplay aí, vocês estão vendo que eu estou fazendo um round só, porque eu configurei para isso. Eu queria fazer uma gameplay mais rápida, então eu deixei um round só. Se você for jogar na versão original, né? Versão arcade lá, vocês vão jogar com 3 rounds normal. Eu estou jogando numa versão de arcade sim, mas colocando na configuração formato de console. Assim eu tenho o versus, tenho os créditos que o jogo me dá, me limitando a uma quantia X de créditos, né? Então, sobre o jogo, ele funciona basicamente como um jogo de luta comum. Tem ataques comuns, ataques especiais e os ultra combos lá, né? Os power combos, sei lá como se fala isso. Na minha época eu simplesmente chamava de o especial. Tô jogando aí com o personagem Kojiro. É um personagem que, tipo, eu só achei ele legal, eu escolhi ele pelo visual e pelos golpes deles que tem um set de golpes bem comum. Ele tem a magia, tem o antiaéreo e tem mais uns golpezinhos. Que é aquele set de golpes clássico, estilão Ryu, né? Que você dá a meia lua pra frente e dá a magia, dá frente, baixo, frente e dá o antiaéreo. Foi por isso que eu escolhi ele. Então, sobre a movimentação geral da Ash Blade é bem normal ao que se diz respeito a um jogo de luta. Agora, sobre o visual do The Last Blade. Bom, ele é um jogo de luta que tem bastante o visual tipo Japão, né? Com samurais, lembrando bastante o Samurai Showdown. Contudo, o gráfico dele, ele é um tanto mais anime do que o Samurai Showdown. O Samurai Showdown ele tem aquele gráfico puxando bastante pro The King of Fighters, que é um tipo cel shader mais ou menos. Já o The Last Blade não, ele é um visual mais anime, ele tem um colorido mais forte, umas linhas mais bem definidas, né, do que o Samurai Showdown. E isso eu gostei muito, ele tem um visual muito bonito, com cutscenes interessantes, coisa que também não era muito comum para a época. Sobre a jogabilidade do The Last Blade, eu acho que ele puxa bastante ainda o Samurai Showdown, com aqueles sete de movimentos de Samurai Showdown, que é a espadada fraca, a espadada forte, tem um chutezinho, né? O The Last Blade ele se diferencia um pouquinho porque ele tem um quarto movimento que é tipo
um dodge, uma desviada, só que sinceramente eu não consigo usar esse movimento, é bem difícil de acertar, toda vez que eu tento usar eu acabo tomando o golpe, então eu prefiro nem usar, eu acabo usando só a espadada, que é o que dá certo. Mesmo parecendo então com Samurai Showdown, eu tenho uma ressalva a dizer que eu acho o The Last Blade um jogo bem mais fluido do que o Samurai Showdown. Ele responde melhor aos golpes e aos contragolpes, lembrando mais ou menos o que eu diria um Street Fighter assim. Você vai dar o antiaéreo funciona bem. Você está no chão e o seu inimigo está na sua frente, você dá o antiaéreo e pega. No The King of Fighters o cara vai pular em cima de você, você tenta dar o antiaéreo e não pega. Você tem que estar de um jeito certo, sabe? Então eu acho que o The Last Blade, pra a jogabilidade, ele é mais fluido, ele roda melhor do que o Samurai Showdown, mas ele tem o set de movimento muito semelhante ao Samurai Showdown. Eu acho ele, na questão de jogabilidade, melhor que o Samurai Showdown, apesar de gostar muito do Samurai Showdown também. Sobre a dificuldade do jogo, no caso a dificuldade da CPU, eu acho de bem chatinha, os inimigos apelam bastante, dependendo do level deles, da sua progressão, né? Eles vão tirar uma quantidade de vida absurda com golpes comuns, o que eu acho meio chato. E o chefão final, ele é muito apelão, eu morri algumas vezes pra ele, apesar de estar jogando numa dificuldade inferior. Contudo, eu não ligo muito pra isso quando eu vou jogar o The Last Blade, porque eu prefiro jogar um multiplayer. Não tem sentido pra mim jogar jogos assim hoje em dia, pela história ou para jogar contra a CPU. Pra mim, jogos assim hoje em dia só servem para se jogar com um amigo ou se jogar online. Então, pra isso, eu acho que o The Last Blade ele casa muito. Então, se o The Last Blade é ou não divertido, se ele vale ou não a pena jogar, eu acho que sim. Se você gostar bastante de jogo de luta, é claro. Se você tiver alguém para jogar, eu acho que você vai se divertir. Não é um jogo difícil de se pegar as manhas, tem combos simples para se fazer e os especiais também não é difícil de se executar. Então, se você gosta de jogos de luta, tem alguém para jogar, recomendo demais o The Last Blade. No caso, esse que eu estou jogando é o 2 e o 1 também vale muito a pena. Bom, o que eu queria falar sobre esse jogo é isso. Obrigado por ter assistido, deixa o like se você gostou ou se inscreve no canal para ver outros jogos diferentes como esse aqui no canal. Valeu galera, falou e até mais!